Olá pessoal, eu me chamo Davi. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre como funciona e como utilizar o Multiprisma dentro do seu ambiente de desenvolvimento. O Multiprisma é uma ferramenta de desenvolvimento criada por mim, então ela é para desenvolvedores, tá? E ela usa preceitos muito simples, né? E resolve uma problemática real hoje que se utiliza inteligência artificial. Especialmente eu utilizo Cloud Code. Então, esse é um problema que veio a ocorrer agora, que a gente está utilizando mais de uma sessão para tratar do mesmo código. Você poderia fazer separações, por exemplo, de ambiente de desenvolvimento, mas no meu ambiente de desenvolvimento eu tenho várias branches para não dar conflito no código, mas eu não gosto de ficar duplicando os bancos. Então eu peguei um Supabase, coloquei o banco lá. Então eu compartilho dentro do meu ambiente de desenvolvimento o banco de dados de desenvolvimento e o código fica organizado em work trees, tá? Então o que a gente faz aqui, para que serve, tá? Eu vou explicar aqui basicamente é o seguinte: a gente tem um flock, então a gente utiliza uma ferramenta para locar um arquivo, a gente loca um arquivo e fala, ó, esse arquivo aqui não pode ser mexido. E com isso o script ele vai fazer o seguinte: uma instância que não sabe da existência da outra vai mandar um comando e vai ter um lock e eles não vão poder acessar. Isso você digitando, ou LLM digitando, um comando. Então migrate dev name add user stable, por exemplo. Ela vai rodar isso aqui no Multiprisma e vai adicionar a user stable. Ok, isso vai acontecer. E se outra fizer no mesmo momento, eles vão entrar numa espécie de espera. Não diria uma fila, porque o Multiprisma em si ele não orquestra filas. Mas a tua IA, ela sempre espera o resultado. E considerando que você não está fazendo uma migração muito pesada, eu coloquei até 5 minutos, tá? Você vai conseguir fazer sua migração e a outra IA vai ficar pendurada lá, esperando a resposta, como aquela query, aquele comando que ela estivesse fazendo estivesse demorando. Normal para ela não sabe. Então ela vai ficar esperando quando a primeira terminar, a segunda entra em ação, tá? Então é basicamente assim que funciona. Eu dou instruçõezinhas aqui, correto? Que é para poder você botar isso aqui em chmod, dar permissão de execução. O código é muito simples, tá? Ele tem 3 funcionalidades básicas ali, tá? Então você pode ler o código e ver que não tem nada malicioso aqui nele, porque ele usa um recurso do próprio Linux. O problema mesmo é que o Prisma não tinha esse suporte nativo. Eu tive que criar algo, o Linux tem esse suporte nativo e a gente consegue trabalhar melhor. Então, ilustrando isso daqui agora, a gente tem o seguinte cenário: a gente tem a instância A que vai cuidar, por exemplo, de uma feature de vendas. Essa instância A do Cloud Code está cuidando, fazendo PDV, por exemplo, e ela vai lançar todas as queries e tudo que ela tem que fazer e vai criar no esquema Prisma. Ela vai editar o teu esquema Prisma. Eu uso um outro método, mas a gente já vai chegar lá. Ela vai editar o esquema Prisma e vai falar, agora é a hora de fazer a query no banco, ou seja, a hora de fazer a migração. Isso ela vai se comunicar não mais com o Prisma diretamente por comando, né, npx Prisma, mas ela vai fazer o Multiprisma. Então ela vai se comunicar com isso aqui. E o Multiprisma vai verificar, ó, o lock está livre. Então ele vai ver, ó, tem um arquivo aqui, tá? E esse arquivo aqui é o nosso lock. Então a gente sabe se esse arquivo está fechado ou aberto. O arquivo está fechado, beleza, ótimo. Então ele vai esperar um pouquinho. Se o arquivo estiver aberto, ele segue para cá, beleza? Então é esse o fluxo que a gente adota aqui. Argumentos foram passados. Por que argumentos foram passados? Porque se eu rodar só Multiprisma, o que eu estou executando? Nada, correto? E se o argumento estiver errado, não é o Multiprisma que verifica isso. Quem verifica é o Prisma, quando for prudente para esse negócio rodar. E aqui a gente tem, estou no back-end, porque a gente não pode rodar o Multiprisma lá do front-end, só se for uma coisa bem ortodoxa. E aí, por exemplo, a instância A mandou vendas e a instância B financeira. Elas mandam ou ao mesmo tempo, ou elas mandam bem próximo. Digamos assim, não ao mesmo tempo, mas elas mandam na mesma janela de tempo, no mesmo minuto. E uma manda mais cedo, uns segundos atrás, a outra manda mais na frente. Então o Multiprisma vai
conseguir gerenciar isso, porque ele loca o arquivo e aí ele vai ver, ó, quem mandou primeiro foi a vendas, beleza, é ela que locou, é dela. Então se ela locou primeiro, ela vai conseguir executar, a própria LLM vai conseguir executar. Já a instância B vai ficar pendurada, quando ela conseguir executar, ok, ela vai fazer a execução. E aí o Multiprisma manda o comando para o Prisma, ele manda exatamente o comando que você escreveu, sem absolutamente nada de invenção. Ele manda aqui, ó, npx prisma e esse cifrão com arroba. Então ele manda exatamente o que você escreveu, beleza? Beleza, então a gente tem isso. Temos aqui o Prisma vai se comunicar com o banco para fazer tua migração, correto? E o banco vai retornar ali o valor de sucesso, o Prisma vai entender, gerenciar isso daí, e o Prisma vai retornar, ele retorna na realidade para o próprio cliente, né? Mas ele retornaria para o Multiprisma porque está dentro da mesma janela, beleza? Mas assim, ele já retorna direto, show? Então aqui mesmo é uma ferramenta para desenvolvimento, em especial desenvolvimento assistido por IA. Então a gente tem aqui Cloud Code, Codex, outras plataformas, Cursor. Então você que está utilizando Cloud Code, Codex, o Cursor, vai ter esse problema. Não é uma coisa que se pode evitar. Você vai ter um problema de concorrência, em especial se você não estiver rodando apenas em uma sessão, né? Aquele quadrado aqui. Eu, por exemplo, rodo 8 sessões, então isso é inevitável que aconteça. E para algo inevitável, a gente tem uma solução, que é o Multiprisma, e eu estou apresentando aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado, espero que utilizem o Multiprisma, está totalmente disponível, licença MIT, tá? Fiquem à vontade para baixar, fazer fork, utilizar no código. E é bem simples, é uma ferramenta que utiliza um conceito do Linux, correto? Isso aqui não vai funcionar para o Windows, tá? A não ser que você esteja rodando isso dentro de um ambiente WSL, mas a esse nível, eu acredito que se você está rodando LLMs aqui, Cloud Code, você já deve ter entendido que os comandos, pelo menos, todas as bibliotecas, tudo que você for fazer, para IA é melhor Linux, tá? Pode ser que para você seja melhor Windows, mas para IA o melhor é o Linux, que os comandos são mais sintáticos, vamos dizer assim, tem uma sintaxe melhor nos comandos, não é algo tão aleatório quanto no Windows, tá? Então isso aí é um resumo que eu tenho para apresentar para vocês. Na prática isso aqui é muito melhor, eu não posso mostrar na prática, infelizmente, porque exibe códigos de terceiros e eu não estou autorizado a fazer isso. Mas se você quiser utilizar e entender como é que isso aqui ajuda pra caramba, tá? Porque isso aqui é uma salvação, assim, que eu posso ficar despreocupado com esse problema. Antes tinha esse problema, dava erro de Shadow Database, uma hora a migration de um pegava, outra não, isso era um problema recorrente, podia corromper, né, a Prisma Migrations, a tabela, tem uma tabela de Prisma Migration, isso não acontece mais. Eu simplesmente vou um sisteminha ali de fila, bem comum, bem simples e que funciona. Muito obrigado, essa foi a apresentação, meu nome é Davi.